A música que nós vamos ouvir agora é de um compositor contemporâneo inglês, John Rutter. Rutter em inglês, né? Ele é fantástico. Eu fiquei encantado com as músicas do John Rutter e acabei por tê-lo na paróquia São Sebastião como as músicas dele como das músicas preferidas que nós usamos sempre, inclusive na campanha da fraternidade. E agora nós vamos ouvir uma música dele, composta por ele, é um salmo. A letra é o salmo na versão hebraica 118, na versão de São Jerônimo, da Vulgata 117. E olha, é o salmo do domingo de Páscoa. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Regozijemo-nos e nele nos alegremos. Mas também é um salmo que fala muito da criação. Louvai ao Senhor desde os céus, nas alturas, louvai ao Senhor, louvai todos os seus anjos, os seus exércitos, louvai o sol e a lua, as estrelas reluzentes e assim por diante. É, portanto, um salmo, uma música belíssima, agora nesse domingo de Ramos, sábado anterior ao domingo de Ramos, quando estamos já encerrando o tema da campanha, um presente para vocês, esta música em inglês, This is the Day, de John Rutter. Vamos conferir. Cortou no meio. Estamos de volta, pena que a gente não ouviu a música toda. Nós temos aqui agora o tema da campanha e vamos assistir a um VT sobre o que está sendo feito no bioma Pampa quanto à conscientização sobre o consumismo exagerado e também a produção de alimentos saudáveis na agroecologia. Vamos conferir. No bioma Pampa, a Fundação Zoobotânica desenvolve pesquisas e ações visando a educação ambiental, a promoção e conservação da biodiversidade no Rio Grande do Sul. Nós procuramos fazer com que os alunos reflitam conosco nessa caminhada de o que nós consumimos,
por que nós consumimos tanto, se há necessidade de tudo isso que nós consumimos, com a questão dos biomas, aonde vivem esses animais e por que eles estão diminuindo cada vez mais na natureza e como eles chegam aqui no Parque Zoológico. Em Tapes, no Pampa Gaúcho, agricultores cultivam e beneficiam arroz orgânico e produzem pães em escala industrial para atender às demandas do Programa de Aquisição de Alimentos e do Programa Nacional de Alimentação Escolar. E para haver soberania alimentar, se faz necessário que a nossa produção passe pela produção de alimentos saudáveis, que a agroecologia como a ferramenta ou a filosofia que nos move para esta produção. Ela nos proporciona a diversidade de alimentos, né? Nos proporciona a garantia de proteção do meio ambiente, das águas, do solo, da biodiversidade que ali existe. Por isso que a agroecologia ela passa a ser não somente uma metodologia, uma técnica de produção, mas sim uma filosofia de vida incorporada aos camponeses. Naturalmente, quando nós estamos falando da preservação do meio ambiente, estamos falando das pessoas, mas estamos falando de nós também, porque é da terra que sai o alimento que nós consumimos. É da terra bem cuidada é que sai a água que nós bebemos. Ou seja, a fome no mundo que afeta milhões de pessoas, naturalmente, uma das causas é a irresponsabilidade com relação ao meio ambiente. Por exemplo, a sede, a água que é o melhor, a coisa mais divina que nós temos, absolutamente necessária, já existem perspectivas de que em algum tempo pode faltar água no mundo e a guerra ser por água. Ou seja, as nações vão começar a brigarem entre si por causa de água. Quando você vê na África crianças morrendo de fome, por que o alimento não chega? Não será porque a terra onde eles moram não é suficiente bem cultivada? Então é bom lembrar que as pessoas, quando veem essas coisas e muita gente criticando a campanha da fraternidade sobre biomas e assim por diante, fica criticando o que a igreja tem que falar disso. Na verdade, não é esse o ponto de chegada. O ponto de chegada da nossa fé cristã é sempre o ser humano. É o ser humano que está envolvido como objeto final da nossa reflexão. Nós vamos ver agora já participações, Guilherme, vamos ver aí. Antes de começar a ler aqui as participações dessa semana, eu queria voltar numa pergunta que foi enviada aqui na semana passada, que é sobre a pessoa de Jó. A dúvida era se ele foi realmente uma pessoa que viveu na época de Jesus ou se ele é um personagem ilustrativo da Bíblia. Parece que o escritor sagrado, cujo nome nós não sabemos, do livro de Jó, o escritor sagrado se inspirou em uma figura, alguns dizem possivelmente lendária, é uma lenda, uma pequena lenda, que circulava entre os semitas, entre os habitantes daquela região, uma lenda, uma narrativa que não tem propriamente um fundo histórico no sentido de uma pessoa determinada, mas tem um fundo histórico no sentido de pessoas. E qual era a reflexão que esta lenda produziu na cabeça do povo de Israel? Uma reflexão importantíssima. Até aquele momento, a escatologia judaica estava muito concentrada na vida nesta terra. Portanto, o sinal de que Deus abençoava um homem, nós vamos falar de um homem, porque é a história de Jó, né? Abençoava um homem quando ele tinha família numerosa, era rico, tinha grandes propriedades, tinha uma vida bastante folgada e, portanto, era este o sinal de que ele era abençoado por Deus, como se esses bens
esgotasse toda a bênção de Deus sobre a humanidade. O problema é que eles percebiam que havia pessoas más, que não eram tementes a Deus, que não obedeciam à lei e estavam bem, eram ricos, tinham família numerosa, porque família numerosa naquela época era investimento, né? Mesmo aqui no Brasil, há uns 60, 70, 80 anos atrás, quem trabalhava na roça, o pai tinha que ter muitos filhos, principalmente homens, para ajudarem na sua propriedade. Era, portanto, investimento. Hoje não é tanto investimento mais. Mas então a família numerosa, terras, prosperidade, e a pessoa era má. E uma pessoa boa, temente a Deus, respeitador das leis, vivia no infortúnio, não tinha riqueza, não tinha prosperidade e morria muitas vezes na miséria. Aí começaram a levantar, mas que Deus é esse? Aí a história de Jó é uma narrativa, digamos assim, teológica, baseada num fato real que traz a reflexão para Israel sobre uma nova forma de se considerar o que Deus premia e o que Deus castiga, o que é bênção e o que é maldição. Não pode se reduzir à prosperidade ou à pobreza neste mundo, como alguns evangélicos ainda hoje imaginam. Voltamos daqui a pouco.